desse negócio, desse mundo digital, eu fico impressionado. Eu converso com essa molecada, parece que tem chip, sabe tudo. Né? E a gente não sabe nada. Nada. Olha para você, como é que você não sabe isso? Bom, não sei. O cara já veio no cérebro, aquilo já tá lá dentro registrado. Não, é difícil. Já está gravando, agora está gravando. Tá bom. Então, vamos nós à luta. Dar um pitaco aqui inicial e aí já te passo a bola. A economia mundial e a economia brasileira as economias sofreram um duro baque com a pandemia do coronavírus. Né? No caso da economia brasileira, a crise já vinha de antes. Né? O ano passado, por exemplo, 2019, o PIB brasileiro, o crescimento foi de 1,1, né? Um PIBinho. Né? Então, a crise já vinha de antes. Agora, a pandemia agravou muito esse cenário. Né? Quebradeira, desemprego, queda de renda, crise fiscal, né? Queima de capital no geral. Né? Todos concordam que o quadro é grave. O que não há concordância é sobre o futuro, que vai vir por aí. Né? No seu otimismo, Guedes, parece um rapaz muito otimista, diz que está tudo sob controle, que o país foi um dos que melhor tratou a crise da pandemia, né? E que o país já está pronto para crescer novamente, vai deslanchar. Basta fazer a reforma administrativa e já deslancha. Né? Já outros afirmam que a orientação do governo, se é que teve orientação, né? Uma bateção de cabeça, foi um desastre, né? E temem que o futuro seja ainda mais assombroso. Para responder a essa questão simplesinha, se a economia vai deslanchar ou vai afundar, facilzinho, vamos conversar aqui com uma grande figura, que é o Clemente Gans Lúcio. Né? O Clemente é uma grande figura, já tive a oportunidade de participar de várias reuniões com ele dirigindo, excelente sempre. Clemente, para minha surpresa, estava brincando com ele, eu pensei que ele fosse economista de formação, ele não é economista, ele é sociólogo, professor universitário, né? Ele é engenheiro de formação, né? Mas o Clemente conhece muito da economia, né? E conhece muito da economia real, das agruras dos trabalhadores, foi diretor técnico durante muitos anos do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, importantíssimo, DIEESE, precisa ser sempre mais fortalecido. Também integrou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi criado lá no governo Lula, né, o Conselhão. Escreve sobre o tema para diversos veículos, cito aqui a revista Teoria e Debate, da Fundação Perseu Abramo, o site Vermelho, o site Poder 360, né, e atualmente tem dado assessoria ao Fórum das Centrais Sindicais, né, esse Fórum das Centrais Sindicais, inclusive, que ajudou a criar esse movimento, essa campanha Brasil pela Democracia, que é uma campanha que está se alastrando, né? Uma campanha que conta com mais de 200 organizações da sociedade civil, tem feito um belíssimo trabalho de agitação do tema da democracia. Então, Clemente é o convidado para responder essas questões simplinhas. Obrigadão por você ter topado o papo, Clemente. Obrigado mesmo pelo convite. Não, eu te agradeço de coração, sei que você está a 200 por hora, brigadão. Vou já fazer, então, a primeira perguntinha simplinha. Como que você analisa a situação da economia brasileira? Ela está prestes a crescer, como diz o Guedes, ou ela vai viver uma longa crise? O que vai ser o novo normal da economia brasileira, na sua opinião? Bom, Miro, o Brasil já vinha desde 2014, 2015, com graves problemas para a dinâmica econômica. O afastamento, o impeachment da presidenta Dilma foi feito a partir de uma intervenção política, especialmente do Congresso Nacional, paralisando a capacidade do Estado de atuar, do ponto de vista de reorganizar a atividade econômica, e de lá para cá, governo Temer, governo Bolsonaro, a dinâmica econômica só ladeira abaixo. Nós estabilizamos a economia em um patamar muito baixo de crescimento econômico, um PIB da ordem de 1% ao ano, que não dá nem conta de um crescimento acompanhar o crescimento da população. Portanto, nós temos uma dinâmica econômica insuficiente para acompanhar a dinâmica populacional, ou seja, a população cresce mais do que cresce a economia, e é isso que se estabilizou, né? Nós vivemos um golpe político, um golpe na democracia brasileira, afirmando que isso era necessário para quem o fez, para que a economia voltasse a crescer em uma nova dinâmica. O que entregaram foi esse crescimento medíocre. Sobre esse crescimento medíocre veio uma crise econômica que coloca severas restrições ao crescimento econômico,
e essa restrição ao crescimento econômico vai se alastrar, provavelmente, por muitos meses ou anos. É provável que a saída da crise econômica ou a superação dessa crise leve alguns anos, se não levar uma década, para que nós possamos recolocar o país, e o país que já vinha em uma crise econômica severa, ou seja, sair daquela crise com a crise sanitária, talvez seja uma década pela frente, se nós fizermos as coisas certas. As coisas certas não são aquelas que o Guedes está propondo. O que o Guedes está propondo, muito provavelmente, alastrará ainda mais, por mais tempo, essa dinâmica muito frágil, fraca, anêmica da economia brasileira. As consequências disso serão gravíssimas do ponto de vista social, desemprego extremamente elevado, desemprego de longa duração, provavelmente sobre esse desemprego, um desemprego tecnológico, porque as empresas que resistirem farão inovação tecnológica que deve suprimir ainda mais postos de trabalho. Então, a economia já não gera postos de trabalho. Parte da economia vai fechar postos de trabalho, um dado que eu estava vendo esses dias, discutindo com o pessoal de bares e restaurantes. Em São Paulo, estima-se em 24 mil bares e restaurantes. A Associação de Bares e Restaurantes estima que, na pandemia, 12 mil bares e restaurantes foram fechados em São Paulo. Então, se isso de fato se efetivou, há uma queima de capital, porque a estrutura desses bares e restaurantes vira pó, os postos de trabalho foram fechados, e quando os trabalhadores e trabalhadoras voltarem para os seus postos de trabalho, não encontrarão mais essas empresas. E o desemprego vai aparecer, porque nesse momento ele está no auxílio emergencial, está no isolamento com o pagamento do salário feito pelo governo por meio das medidas que nós conseguimos implantar. Quando isso acabar e ele voltar a procurar emprego, o emprego não existe. Nesse momento ele se torna um desempregado e a taxa de desemprego sobe. Não tendo posto de trabalho, o desemprego pode se tornar um desemprego de longa duração. Estimo que a gente pode chegar em uma taxa de desemprego próxima a 25%, o dobro da taxa de desemprego que a gente tem hoje, e com uma situação de miséria e pobreza crescente, se nós não tivermos a sustentação de políticas de renda. A dinâmica econômica está, portanto, frágil. Nesse momento, não há nenhuma iniciativa por parte do governo que indique uma dinâmica econômica que vá superar essa crise que está posta. As iniciativas do governo, pelo contrário, estão indicando que os resultados poderá ser a entrega de uma economia que vai caminhar com uma dinâmica muito baixa, sem pujança, sem tração, ou seja, é como se a gente tivesse um trem rodando sobre a areia, ou seja, vai começar a patinar, é muito pesado, começa a patinar, não sai do lugar, e dependendo de como tiver, se tiver de uma ladeirinha, ainda corre o risco de descer para trás, né? Portanto, a dinâmica econômica não é capaz de gerar postos de trabalho, portanto, não gera emprego, não gera renda, a renda não gera consumo, porque se não tendo renda não tem consumo, se não tem consumo não tem produção, se não tem produção não tem emprego, e, portanto, nós entramos em um circuito destrutivo da economia, no qual a ausência de renda desanima a empresa a produzir, e a empresa não produzindo, ela não contrata e não gera emprego. Portanto, é a dinâmica reversa de uma economia vigorosa, robusta, né? E para isso precisa ter uma reversão. A reversão disso é dada pela capacidade do Estado induzir uma outra dinâmica. O Guedes vem e diz que o que ele vai fazer é justamente tirar a capacidade do Estado induzir e está dizendo, eu vou desonerar as empresas, vou reduzir o custo do trabalho, como se rebaixando o salário ou rebaixando o custo do salário e desonerando as empresas viessem a investir. A Dilma já fez isso lá atrás, foi um dos grandes erros da sua política econômica, foi fazer uma desoneração do jeito que foi feita. A desoneração, às vezes, pode dar resultado se ela for bem orientada. De forma geral, ela não gera resultado, ela gera uma proteção à empresa, mas não necessariamente dinâmica econômica, crescimento e investimento. Então, o risco das iniciativas do Paulo Guedes darem água é muito grande. Aliás,
o mundo que está tentando sair da crise de forma virtuosa está fazendo o oposto do que o Guedes está dizendo que vai fazer. Ou todos eles estão errados e só o Guedes está errado, ou eles estão certos e nós vamos sofrer as consequências do resultado da política econômica do Paulo Guedes. Acho que nem mais o Bolsonaro está gostando. O Bolsonaro ontem disse que deu cartão vermelho, né? Eu não sei, o Guedes disse que entendeu que não foi para ele, então está uma dúvida se o presidente apontou o cartão para ele ou foi para o Gandula. Não está claro, né? O Guedes está dizendo, não, o presidente apontou o cartão vermelho para o Gandula que foi expulso, não eu. Mas, ou seja, nem mais o presidente está, pelo jeito, aguentando o seu ministro da Economia, né? O posto Ipiranga acho que secou, pelo jeito. Pois é. Ou seja, seu balanço é a crise é violenta, se agrava e o governo adotou medidas muito negativas nesse sentido para enfrentar a crise. Nesse meio dessas medidas negativas, Clemente, uma medida que o governo sempre resistiu, o Bolsonaro sempre falou contra Bolsa Família, programas, né, de auxílio, de transferência de renda, sempre falou contra, né? Inclusive era um discurso raivoso contra o Bolsa Família e tal, né? Veio a pandemia, o governo resistiu muito em adotar alguma medida que garantisse o isolamento social, que garantisse as pessoas comerem, sobreviverem. Foi preciso movimento social, movimento sindical, o parlamento, o Congresso, pressionarem e aí saiu o tal do auxílio emergencial, que o governo queria que fosse de R$200. Aí pressão daqui, pressão de lá, 600. Contraditoriamente, esse mundo é meio maluco, né? É a maldita dialética. Esse auxílio emergencial que o governo não queria é o que deu popularidade ao Bolsonaro, segundo todas as pesquisas estão apontando. Só que agora o governo diz, acabou, esse auxílio vai ser reduzido para 300 e dura até dezembro e vai ter um brutal corte. Hoje, inclusive, se anunciou, né? Muita gente vai ficar de fora do programa, né? Como que você avalia o impacto do auxílio emergencial, né? E qual vai ser agora o desdobramento disso, né? Foi uma medida acertada? E qual o desdobramento e qual a importância de lutar por esse auxílio? Olha, Miro, acho que a iniciativa do movimento sindical, dos partidos, da sociedade civil organizada, dos movimentos populares, ao pressionarem já em março, as centrais foram no início de março apresentar um projeto ao Rodrigo Maia, que nós chamávamos na época de uma renda de emergência ou um abono de emergência, virou um auxílio emergencial, o nome, mas um abono de emergência que era a cesta básica do Guedes de R$550. O Rodrigo Maia disse, não dá, é muito caro, não vai dar, dá no máximo 200, o Paulo Guedes, aí me chamou, mas tem que ser, dá para fazer, nós apresentamos alternativas, tal. Eu lembro de uma reunião que nós tivemos com o Rodrigo Maia, disse, não, eu vou defender essa proposta de vocês de uma renda emergencial em torno de R$500, R$550, acabou virando R$600, com o dobro para chefe de família, no caso da mulher que está sozinha, com filhos, uma renda de 1.200. Isso que foi aprovado dentro daquela maluquice que foi a relação entre o Congresso e o governo federal, ou seja, o Congresso tomando a iniciativa, contrária à iniciativa do governo, junto com a outra medida que o movimento sindical defendeu, rebatendo a iniciativa do governo, que foi fazer uma medida provisória autorizando as empresas a suspenderem o contrato de trabalho sem pagar salário. Lembra que o governo fez essa medida e em 24 horas o Bolsonaro desfez lá o artigo que dizia que podia suspender sem pagar o salário. E nós recolocamos na agenda uma proposta do governo bancar o salário daquelas pessoas que tinham que ir para o isolamento, não é? Que as empresas eram obrigadas a parar a atividade produtiva, ou reduzir a jornada de trabalho e o governo pagar uma parte disso. Se a gente somar tudo isso, Miro, dá mais de 80 milhões de pessoas que foram protegidas, com R$600, R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$1.800. Eu ouso dizer que nas economias em desenvolvimento, vamos chamar do sul do planeta, o Brasil fez o maior programa de proteção social. E talvez um dos mais importantes no mundo, não por uma iniciativa do governo federal, mas por uma iniciativa da sociedade que, junto com o Congresso, com os partidos, aprovou coisas que eram inimagináveis. Se a gente olhar para o Brasil, pensar a proteção que nós produzimos,
Pensar que nós vamos gastar 5, 6, 7% do PIB esse ano para proteger as pessoas da renda e da crise é algo inimaginável, né? O Bolsa Família, o Lula e a Dilma ficaram um ano para gastar 0,5%, 1% do PIB ao ano, em um esforço hercúleo. Nós conseguimos 5, 6 vezes esse valor em uma proteção, em um contexto muito específico, mas foi a ação da sociedade contra o governo, porque o Guedes falava, ele começou a falar em R$ 150 e o governo chegou a falar em R$ 200. Nós fizemos 3 vezes mais. Eles falavam que isso era para mais ou menos 20 milhões de pessoas, nós estendemos isso para mais de 60 milhões de pessoas e trouxemos ainda a proteção para os assalariados. Então, de fato, nós produzimos no Brasil, quando eu digo nós, a sociedade, o Congresso, a despeito do governo federal. A contradição é o que você falou. Bom, quem está no governo é esse presidente, e ele vai faturar em cima disso que ele trabalhou contra. Que ele foi contra como governo a implementar. Mas agora ele vai fazer o uso desse instrumento. A sua prorrogação, que nós estamos defendendo, foi feita até dezembro, nós defendíamos isso, só que ele prorrogou com metade do valor e vai colocar alguns empecilhos para tentar tirar algumas pessoas que estão sendo beneficiadas. Algumas, de fato, deverão deixar de receber, porque voltar a ter um posto de trabalho, voltar a ter uma ocupação, isso é normal, e é bom que seja assim. Algumas pessoas que receberam não deviam ter recebido, está correto, tem que corrigir, e o sistema tem que fazer essas correções, mas ainda nós teremos, muito provavelmente, mais de 60 milhões de pessoas que deverão continuar sendo protegidas. O governo disse que não vai ser exatamente isso, então é uma disputa que vai ser feita. As centrais sindicais, o movimento sindical deve estar lançando essa semana uma campanha para que o Rodrigo Maia coloque em votação essa medida provisória e que, ao colocar em votação, o Congresso aprove a prorrogação não de 300, mas de R$ 600 até dezembro. Isso é muito importante. Os estudos já mostram que esses R$ 600 nesses 4 meses já foi responsável por evitar uma queda de 2 pontos percentuais no PIB. Então, se a economia brasileira encolher 5% esse ano, se não tivesse o abono emergencial, ela ia encolher 7%. Então, ela ia encolher muito mais, ou seja, não só o abono emergencial ajudou a proteger as pessoas, mas também ajudou a proteger a economia. Menos empresas fecharam, houve produção, menos empregos foram fechados. Portanto, há também uma sustentação positiva nessa dinâmica. Agora, é uma disputa que a sociedade vai ter que fazer no Congresso e, é evidente, uma luta política, porque o governo, no caso o presidente, vai querer tirar os benefícios disso. As pesquisas mostram que, de alguma forma, ele recebe esse benefício, desse reconhecimento, que não é dele, mas que ele vai ter os benefícios dessa política que foi criada pelo Congresso e pela sociedade civil, organizada especialmente o movimento sindical. São as contradições desse mundo. Agora, ninguém torce quanto pior, melhor. Tem que cuidar do povo, né? Corretíssimo. Exatamente. Clemente, eu acho que você já fez aí um balanço dessa situação da economia, a sua avaliação sobre a política do governo, essa questão mais específica do auxílio. Eu queria te fazer uma pergunta mais projetando. Na sua opinião, o que seriam as medidas prioritárias? Só um segundinho aqui, pronto. Na sua opinião, o que seriam as medidas prioritárias para enfrentar a atual situação da economia, tanto no Brasil quanto no mundo? No caso do Brasil, especificamente, quais as medidas de maior impacto para a geração de emprego, para aumento de renda, né? O governo agora volta a falar em reforma administrativa, né? E está insistindo muito nessa tese. A proposta de reforma administrativa está sendo duramente criticada pelas entidades do setor, né? É uma proposta, mais uma vez, fiscalista, né? De austericídio. Mas eu queria saber o seguinte: nesse cenário de pandemia, desse novo normal, qual as suas prioridades para enfrentar a crise do ponto de vista dos trabalhadores? Bom, Miro, as prioridades, elas não são aquelas que o governo está apontando. A primeira delas
era fundamental que o governo federal estabelecesse uma estratégia de coordenação do enfrentamento da crise sanitária com o enfrentamento da crise econômica, porque o enfrentamento da crise sanitária levou a uma crise econômica, não no Brasil, no mundo todo. O problema, primeiro, é que o governo atuou na descoordenação do enfrentamento da crise sanitária e na descoordenação do enfrentamento da crise econômica. Portanto, o governo não atuou em coordenar com governos estaduais, com as prefeituras, com os agentes econômicos, com os empresários, com os trabalhadores, coordenar a resistência à crise sanitária e, ao fazer bem isso, que outros países fizeram, sair mais rapidamente da crise econômica. Então, ao nós não fazermos bem uma coordenação e atuarmos descoordenando a economia e a sociedade, o que os estudos mostram em situações parecidas no passado é que as economias que fizeram o que o Brasil fez saíram mais tarde da crise e acumularam mais desgastes sociais e econômicos. Mais mortes, a estimativa que das 130 mil mortes, se o governo tivesse atuado na coordenação básica, incentivando a sociedade a usar máscara, incentivando a sociedade ao isolamento e distanciamento, incentivando a sociedade ao uso do álcool gel, nós teríamos evitado cerca de 80 mil mortes. Então, não é qualquer coisa. E estou dizendo 3 coisas básicas, não estou nem falando em SUS, em imposto de saúde, não estou falando nada disso, né? Não estou falando nada disso. Falando em coisas básicas, que o governo atuou contra. O presidente incentivou o não uso de máscara, incentivou a aglomeração, ou seja, atuou nesse sentido. Quem toma a iniciativa dizendo que o governo cometeu um crime contra a humanidade, é verdade. Ele, como presidente, incentivou a morte de 80 mil pessoas que poderiam estar aqui hoje vivas, resistindo a essa crise. Bom, fazer isso bem feito levaria a economia mais rapidamente a sair, porque a sociedade se organizaria, se protegeria e mais rapidamente sairia da crise de forma organizada. Nós estamos saindo da crise econômica de forma desorganizada do ponto de vista sanitário. Não sei se vocês viram, mas nessa semana já começou a crescer o número de contágio de mortes no Ceará e no Acre. Ou seja, nós vamos começar a ver, com a volta da certa normalidade, um país que não se organizou para se proteger, vai voltar a aumentar o número de contágios e vai aumentar o número de mortes. O risco é grande, portanto, viveremos o efeito sanfona, né? Abre, fecha, isso para a economia é horrível. Então, a primeira coisa que deveria ser feita era estabelecer uma coordenação. Chance disso, zero com esse governo. Sem coordenação, as outras medidas ficam mais difíceis ainda de serem implementadas. Mas se houvesse coordenação devia ser feita para quê? Primeiro, seria fundamental que nós tivéssemos um aporte fiscal, portanto, receita do Estado, dos nossos impostos, destinado a sustentar a renda das pessoas. Milhões de pessoas perderão emprego, milhões de pessoas ficarão sem renda, e essas pessoas tendo renda, ajuda elas a resistirem do ponto de vista da condição de vida. Se elas tiverem renda para consumir os alimentos e as coisas básicas que elas precisam consumir, isso anima a economia, porque a economia vai ter que produzir o que elas vão consumir. Então, a renda ajuda, de um lado, a proteger as pessoas e as famílias e a proteger a economia. A segunda parte, tendo uma coordenação, portanto, tendo uma boa política de educação da sociedade para fazer a proteção, uso de máscara, distanciamento, álcool gel, reorganizar a atividade produtiva para essa nova forma de produzir, com distanciamento, com cuidados e com uma série de procedimentos que deveriam estar sendo implementados ao mesmo tempo em que o Estado mobiliza recursos para dar atração à economia. Como que o Estado dá atração à economia? De um lado, continuando seus gastos, gastando em saúde, educação, portanto, continuando sendo um consumidor, mas principalmente pegando uma parte do recurso público e voltando a ter capacidade de investimento. Hoje há no Brasil cerca de 14 mil obras paradas. Uma das atividades fundamentais era pegar recursos e retomar essas obras, para que elas fossem concluídas. Ao retomar a obra, gera emprego, geram para as empresas atividade produtiva, essas empresas que vão fazer obra vão comprar insumo, vão comprar ferro, cimento, areia, tijolo, vão comprar móveis, vão comprar vidro, vão comprar tudo que uma obra precisa. E ao comprar, precisar comprar, adquirir,
vão incentivar a cadeia produtiva dessa produção. Se essas empresas vão produzir a areia, o tijolo, o vidro, a esquadria, né, vão ter trabalhadores trabalhando, produzindo, tendo renda, consumindo, ou seja, o efeito dinamizador da economia do investimento é muito grande, além de ser um gasto que gera um ativo que faz com que a sociedade saia melhor. Quer dizer, resiste, e se foi feita a ponte, aquela comunidade, ao ter a ponte, vai viver melhor, vai ter atividade econômica voltando a realizar, aquela população não vai precisar gastar aquele tempo todo para se deslocar e poder atravessar. Bom, aquela benfeitoria daquele investimento gera um ativo para aquela comunidade. E a terceira dinâmica fundamental era o Estado coordenar com os agentes econômicos a proteção às empresas. Então, olhar para a dinâmica econômica e identificar aonde estão os grandes gargalos. Quais são as empresas que estão mais sofrendo nessa crise? Quais são as empresas que foram obrigadas a se reorganizar profundamente diante da crise? Quais são as empresas que foram impactadas e que não sairão rapidamente dessa crise? Vamos pensar o pessoal de, sei lá, empresa, os cinemas. Né? Bom, quando é que a gente vai voltar a ter cinema funcionando? Não sei, mas no curto prazo não teremos. Se tivermos cinema funcionando, talvez com 1/3 da capacidade podendo ser ocupada, né? E com as pessoas com muito medo de ir. Então é provável que a demanda seja muito baixa. A atividade dos cinemas está paralisada talvez para mais um ano. O que nós vamos fazer com essa atividade produtiva? Vamos jogar tudo no lixo ou vamos proteger? E assim poderíamos continuar conversando. O que faremos com os bares e restaurantes? Se de fato fecharam 12 mil bares e restaurantes de São Paulo, se fecharam não sei quantos mil no Brasil, o que nós faremos com essa estrutura que, de alguma forma, a sociedade vai precisar lá na frente? Então, tem uma transição entre a situação atual e a futura que precisa ser protegida. Seria muito bom que tudo isso, portanto, proteger a micro e pequena empresa, proteger as atividades produtivas que foram mais impactadas, proteger, olhar para a nossa base industrial e olhar para onde que o mundo está retomando a atividade, seria muito interessante que, no caso brasileiro, nós tivéssemos uma orientação para a retomada da atividade produtiva com um conceito de reorganização do sistema produtivo voltado para aquilo que o mundo está indicando depois dessa crise, que é um grande investimento na proteção social, especialmente na saúde, e um grande investimento na proteção ambiental. Agora a União Europeia está anunciando um pacote, um plano de investimento de 1,8 trilhões de euros, que dá mais ou menos perto de 10 trilhões de reais. Eles vão investir. Eles estão dizendo, nós vamos investir em indústrias que protejam o meio ambiente. Então, eles querem reorganizar a atividade produtiva com uma proteção ambiental. O Brasil deveria estar na vanguarda disso, dizendo, vamos reestruturar, portanto, nós vamos investir, vamos gerar, portanto, muito investimento para as empresas se reorganizarem. Para quê? Para você se conectar com esse desenvolvimento e a indústria brasileira se reposicionar novamente internacionalmente, integrada com esse mundo. E por que o Brasil vai fazer isso? Porque, além de ser uma coisa integrada ao mundo, a nossa base territorial é de uma base territorial, de um território que tem ativos, solo, floresta, sol, água, todos ativos que precisam ser protegidos e que são grandes insumos para a atividade industrial. Então, nós poderíamos reconectar a nossa indústria com os nossos valores que estão presentes no nosso território e sair daí em 10 anos para frente, nós temos um país desenvolvido. Isso é o que deveríamos fazer. Para isso, as estatais são fundamentais, o Banco do Brasil, a Caixa, a Petrobras, as empresas são fundamentais. Nós estamos fazendo o contrário, o governo diz que vai cortar gasto, está cortando investimento, vai vender empresa estatal, não tem crédito, as empresas, micro e pequenas empresas não receberam os recursos que deviam ter recebido, ou seja, nós estamos fazendo tudo o contrário do que devíamos estar fazendo. Então, a chance, se eu tiver certo, não sou eu, aqueles que pensam o que eu falei aqui, não sou eu que penso, os economistas que pensam e propõem isso, tiverem certos, nós estamos indo para o caminho contrário. Esse trem da economia não vai ficar patinando, não vai sair do lugar. Se nós estivermos errado, o mundo vai cair numa depressão econômica, porque é isso que eles estão tentando fazer. E o Guedes vai tirar o país da economia. Não acho que o Guedes tenha uma sabedoria maior do que esses no mundo todo estão fazendo, né?
são centenas de economistas no mundo todo que estão orientando seus governos a fazer o que eu acabei de falar. E o Guedes está dizendo que é o contrário disso, né? Ele acha que deve fazer. Bom, você viu ontem, a proposta que ele estava fazendo era de congelar o salário, a aposentadoria dos pensionistas aqui no Brasil, quer dizer, dos aposentados, para pagar o Renda Brasil ano que vem. Quer dizer, ele vai congelar o salário dos pobres para dar um pouquinho de renda para os miseráveis. Não faz sentido isso. O que nós devemos fazer é tributar os ricos, tributar as grandes fortunas, tirar uma tributação progressiva, portanto, buscar os recursos disponíveis entre os ricos para financiar isso tudo que eu falei. Então, em vez da reforma administrativa, é uma reforma tributária. Sim, mas é uma reforma tributária no curtíssimo prazo para financiar essa saída. Depois disso, de feito esse arranjo de curto prazo, que é arrumar a casa para sair da crise, aí nós temos que fazer uma reforma tributária estrutural. Sim, de cabo a rabo, repensar a nossa estrutura tributária, tributar ricos, grandes fortunas, as rendas progressivamente, né? Se eu ganho R$1.000, eu pago tanto de imposto. Se eu ganho R$10.000, eu pago mais imposto. Se eu ganho R$100.000, eu pago mais imposto. Mais se eu ganho 1.000, eu pago 5%. Quem ganha 10 paga 10%. Quem ganha 100.000 paga 50% de imposto. Paga percentual, inclusive, mais. Isso é a progressividade que nós temos que implantar. Para quê? Para financiar isso tudo que eu falei. Então, a reforma tributária é fundamental. A reforma administrativa é necessária? Mas não é essa que o Guedes está falando. A reforma administrativa que nós precisamos fazer se isso tudo que eu falei é verdade, a reforma administrativa devia responder que Estado que a gente precisa para fazer isso acontecer. E aí nós vamos reorganizar o Estado brasileiro para fazer isso. Nós precisamos, então, ter um Banco do Brasil forte? Ótimo. Nós precisamos ter um Banco do Brasil que se junte com a Caixa Econômica e faça disso um outro banco mais forte ainda? Tá bom, isso pode ser uma reforma administrativa. Nós precisamos ter um SUS reaparelhado, tá bom? Isso é parte de uma reforma administrativa. Então, vamos gastar menos com tal atividade, vamos gastar mais com isso. Isso tudo é a reforma que nós precisamos fazer. Inclui na reforma o financiamento. Então, a reforma tributária é parte de uma reforma administrativa. Uma boa reforma administrativa aloca melhor os recursos para fazer melhor o que são as nossas prioridades. Nós não vamos ter recurso para fazer tudo. Então, nós vamos ter que escolher, né? Talvez a gente gaste, no curtíssimo prazo, menos em cultura, né? E vamos gastar muito mais em obras. Porque se a gente fizer muitas obras e as coisas retomarem, nós vamos fazer crescer e talvez daqui a um ano a gente volte a gastar um pouco mais em cultura. Talvez vamos gastar mais em saúde agora e talvez um pouco menos em educação, né? Por quê? Porque não dá para a gente continuar crescendo do mesmo jeito. Então vamos continuar gastando o que a gente gasta em educação hoje. Esse ano vamos gastar um pouco mais em saúde para estruturar. Se todo mundo estiver protegido o ano que vem, a gente, daqui a um ano, volta a investir mais em escola. Então, esse ano não vamos construir escola, vamos construir posto de saúde. São escolhas, estou dando como exemplo, né? Não estou defendendo isso, mas estou dando... Isso é a reforma administrativa, ou seja, administrar os recursos da melhor maneira diante do que está sendo feito. Proteger a renda das pessoas, proteger a saúde, proteger a educação e proteger o investimento seriam medidas urgentes de uma reforma administrativa. Mas não é isso que o Guedes está falando. O que ele está falando é flexibilizar a contratação de servidor, autorizar a demissão de servidor, ou seja, ele quer ajustar o custo do Estado. O que ele quer é gastar menos. Bom, se ele vai gastar menos, vai ter menos salário pago ao servidor, menos renda, menos consumo, ou seja, vai ter desemprego no setor privado, desemprego no setor público, o governo não contrata mais. Isso não para em pé. Não para em pé. A lógica deles não é uma lógica que induz a economia a uma dinâmica virtuosa, pelo contrário, o resultado disso é uma dinâmica capenga, uma dinâmica no qual há um aumento de concentração de renda e riqueza, os ricos concentrarão renda e riqueza, porque eles vão continuar produzindo e crescendo, micro, pequenas e médias empresas fecham, né? Os postos de trabalho mais valorizados permanecem, a grande massa de trabalhadores e trabalhadoras ficará na pobreza e na miséria, sem emprego. Bom, isso não para em pé, a desigualdade cresce, conflito social, miséria, pobreza. Bom, aí a tragédia circunda a gente em vários países.
Eu acho que o projeto do Guedes, se o Bolsonaro não acordar, ele vai entregar um país muito difícil de ser administrado para frente, tem muita coisa para fazer. Mas eu acho que esse caminho não é um caminho que a equipe econômica olha e gosta dele. Está fazendo meio a contragosto. Não gostava dos R$ 600, foi obrigado a implantar. Não gostava de dar proteção salarial, a gente conseguiu dar proteção. Tudo bem, a gente conseguiu fazer isso, mas o problema é que essas coisas que nós conseguimos fantásticas não estão conectadas com isso que eu falei. Isso vai fazer uma falta enorme. Porque isso que a gente conseguiu produzir poderia ser um ativo muito importante para o país sair dessa crise, né? Se fosse bem usado, né? É aquela história, a gente conectou um vagão importante na economia brasileira, mas o governo foi lá e tirou o pino. Bom, se o trem começa a andar, o vagão fica parado, né? Ou talvez mais do que o vagão, a gente tenha colocado uma nova locomotiva para puxar o trem e o governo está desconectando a locomotiva, ou seja, foi importante porque protegeu as pessoas, mas ela pode não estar conectada com essa estratégia daí para frente. É isso. Está feito o diagnóstico, estão feitas as propostas. Agora é lutar para viabilizá-las. Clemente, excelente. Você gostaria de acrescentar alguma coisinha ou podemos fechar? Não, é só uma coisa importante, Miro, é que nisso tudo, o movimento sindical, as entidades sindicais, as entidades da sociedade civil, nós temos que atuar no sentido da mobilização, do esclarecimento, da mobilização. Acho que esse semestre agora nós temos as eleições municipais. Seria muito importante que essas questões aparecessem na discussão das eleições municipais, ou seja, que a gente pudesse trazer no debate público esses elementos para que as pessoas fossem se dando conta dessas escolhas e que o voto delas vai fazer muita diferença se elas escolherem, por exemplo, bons vereadores e vereadoras, bons prefeitos e prefeitas que estejam sintonizados com essa estratégia e que sejam força social para pressionar o governo para outro redirecionamento da estratégia econômica. Fechou com chave de ouro. Boa, boa. Te agradeço muito, viu, Clemente? Obrigadão mesmo. E vamos trocando ideia. Tem essa reunião da campanha, estou dentro. Vamos trocando ideia. O que puder ajudar, estou aí. E te agradeço muito. Tá joia? Parabéns pelo trabalho aí. Tamo junto. Um abração aí. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.